Conheça a arma secreta de Felipe Luiz para enfrentar a LDU. Boto revela que Flamengo vai atrás de 3 reforços no meio do ano e vamos falar também sobre os novos prints com as mensagens que Bruno Henrique supostamente trocou com seus familiares. Essas e outras notícias do Flamengo para você agora, então já curte esse vídeo porque eu cheguei com o seu resumo diário de Flamengo. Se você está assistindo esse vídeo e ainda não se inscreveu no canal, o que está faltando para você dar uma moral para outro flamenguista como você? Ajuda o nosso canal aqui a crescer. Em contrapartida, você não perde esse resumão de notícias diárias do Flamengo. Você não precisa ficar perdido nos outros canais buscando aí essa enrolação toda para falar das notícias principais do Flamengo. O seu lugar é aqui, clica no botão inscreva-se aí abaixo, acompanha o nosso canal e não esquece, compartilha esse vídeo para mandar para quem precisa saber dessas, ó. Vem comigo nessa resenha. Bom, o Flamengo perdeu a liderança do Campeonato Brasileiro para o Palmeiras. O Palmeiras nesse momento tem 13 pontos, o Flamengo tem 11. É óbvio que aquele jogo contra o Vitória fez muita diferença, né? Na verdade, contra o Sport. O Palmeiras, com 2 pênaltis, ganhou do Sport lá na Ilha do Retiro. Muito polêmico, principalmente o segundo pênalti. Então, se não fosse esse resultado, provavelmente estariam ainda empatados. O Flamengo ainda estaria na liderança do campeonato. Mas acontece que o Flamengo deu azar, porque o Fortaleza teve um pênalti no final do jogo, aos 94 minutos. E o atacante deles, infelizmente, perdeu. O goleiro do Palmeiras foi muito bem. Ele que não é muito bom pegador de pênalti, mas pegou o pênalti dessa vez e garantiu a vitória fora de casa. Dessa forma, o Palmeiras é o líder. O Flamengo também podia perder a vice-liderança, porque o Fluminense estava ganhando até o finalzinho, e aí sim o Vitória conseguiu empatar em pleno Maracanã, e aí tirou essa posição do Fluminense. O Flamengo hoje é o segundo colocado. O que a gente tem que observar aqui é que a gente pode olhar o copo por outro ângulo, né? O copo mais cheio, o copo menos vazio. Por quê? O Flamengo tem hoje o melhor início dos últimos 4 anos no Campeonato Brasileiro. São 3 vitórias e 2 empates. Isso não acontecia aí desde o ano mágico de 2019. Então, o Flamengo aí, na verdade, 24, 23, 22 e 21, né? 2020 o Flamengo também foi bem no início, o Flamengo foi campeão, foi bicampeão, né? 2019 e 2020. Mas então, muita gente criticando o Flamengo, mas o Flamengo está acima daquela média de 2 pontos por rodada, né? Que é a média de campeão. Claro que o Flamengo nesse início tem ainda muita coisa para rolar. O Flamengo podia ter ganho esses 2 jogos que empatou, por exemplo, né? O Flamengo ainda peca muito, tem muita coisa para melhorar, mas a gente tem que olhar por esse ângulo aí. O Flamengo nos últimos campeonatos que abriu mão do brasileiro, dessa vez o Flamengo está com uma postura diferente, não é isso? O que a gente pode comparar então desse líder Palmeiras com esse Flamengo vice-líder? É que o Palmeiras, apesar de não ter um volume de jogo tão grande quanto o Flamengo tem, o Palmeiras, ele quando tem oportunidade, mata o jogo. Eu acompanhei um pouco desse jogo contra o Fortaleza e foi isso que aconteceu. O Flamengo já é o contrário, tem muito mais volume de jogo, muito mais oportunidade de fazer o gol, mas o excesso de preciosismo faz com que o Flamengo não chute bolas que, assim, podia chutar, podia tentar um movimento dentro da área, mas o Flamengo tem sempre que dar mais um toque, dar mais um passe, e isso está prejudicando o time na hora de matar o jogo, né? Mudando um pouco de assunto aqui, falando de Libertadores, né? Virando essa chave aí, porque esse jogo agora de amanhã, terça-feira, contra a LDU, é um jogo importantíssimo, né, para o Flamengo, principalmente porque o Flamengo perdeu o jogo, nesse momento está fora da zona de classificação para as oitavas de final. É um jogo na altitude, é um jogo muito complicado. O Flamengo viajou depois do almoço, né, nesse domingo de Páscoa, já está lá no Equador, já está em Quito. A última vez que o Flamengo foi a Quito, o Flamengo enfrentou a própria LDU e ganhou, né? Foi 3-2 esse jogo, com 2 gols do Gabigol e 1 do Bruno Henrique. Então, o Flamengo ainda tem alguns jogadores que participaram dessa última vitória. A gente espera que o Flamengo consiga surpreender a LDU. A gente sabe que é um jogo muito difícil, principalmente no segundo tempo, onde os jogadores sentem mais cansaço e aí que os times adversários dão aquela pressãozinha no final. Foi inclusive o que aconteceu lá. O Flamengo chegou a abrir 2-0 e aí no final do jogo o Flamengo deu mole, tomou um gol lá, então quase que os caras viram o jogo. O Flamengo treina normalmente na tarde dessa segunda-feira, já no estádio que vai ser o jogo, depois volta para o hotel, faz uma preparo na terça de manhã e enfrenta eles no horário local de 5 horas da tarde aqui no Brasil, às 7 horas da noite. O Flamengo viajou com alguns desfalques, são eles o Alexandro,
que tá machucado, né? Ele não tá com uma lesão, mas tá com edema, então não jogou contra o Vasco, não vai jogar contra a LDU. O De La Cruz e o Alan. Esses dois não tem nenhum problema, mas a situação deles é fisiológica. Eles não rendem bem na altitude, então a delegação do Flamengo resolveu deixá-los aqui. Dessa forma, o Flamengo provavelmente vai entrar com o garoto Everton Araújo ali no meio-campo, ou de repente o Filipe Luís pode atrasar um pouquinho o Gerson, né? A gente vai ver como é que o Flamengo vai tentar surpreender. A novidade aqui é o Cleiton, que volta a ser relacionado. Ele não foi relacionado em alguns jogos, ele volta, né? Ele que tem um contrato se encerrando no final do ano. E o Flamengo vai ter que mudar, talvez, o estilo de jogo, principalmente por conta dessas peças, mas por conta da altitude. É o primeiro jogo que o Filipe Luís vai ter como treinador lá. É a primeira vez, talvez, do Danilo também. O Danilo me parece que nunca jogou na altitude. E o José Boto, que é um dirigente, né? Mas ele faz essa gerência toda, mas parece que ele nunca na vida dele subiu a altitude e jogou futebol. Então vai ser a primeira vez também aí para o dirigente. Vai ser muito importante todo mundo conversar com uma arma secreta do Filipe Luís. Coloquei isso aqui na nossa abertura, porque de fato essa arma secreta é o Gonçalo Plata. Ele que é equatoriano, ele é da base do Independente Del Valle. Ele vai ajudar muito na relação, primeiro porque, além dele ter treinado lá a vida toda, ele até hoje joga lá com a seleção do Equador. Então ele vai poder dar dicas, vai poder fazer algum tipo de orientação com os jogadores, né? O que eles percebem que os adversários que vencem, por exemplo, a seleção do Equador, o que eles fazem, o que eles deixam de fazer. E vai ser uma peça muito importante que vão ter muitas pessoas estreando. Bruno Henrique, por exemplo, é um jogador que não vai estrear e que tem essa facilidade de jogar na altitude. Ele não sente tanto, mas outros jogadores provavelmente vão sentir. Então, essa arma secreta do Filipe Luís aí, que é o Gonçalo Plata, vai ajudar muito, principalmente por conta dessa mudança no estilo de jogo do Filipe Luís. Se a gente tiver entrada de jovens jogadores, muitos jogadores jovens estão indo para lá, talvez eles possam ser uma opção no segundo tempo, até por conta do fôlego maior, o Gonçalo Plata também vai conseguir ajudar esses jogadores. E aí, mudando de assunto aqui, falando do Boto, né, do Flamengo e das suas contratações, o Boto deu uma entrevista à Amazon depois do jogo contra o Vasco e foi perguntado sobre a janela de transferência. Ele falou que agora ele está passando a conhecer um pouco mais o elenco do Flamengo, conhecendo cada peça, cada necessidade, cada valência do time do Flamengo, e que dessa forma ele mira aí 3 contratações nessa próxima janela de transferências, que na Europa é a maior janela, é a janela que mais movimenta, são 2 meses de janela, então movimenta muita gente, principalmente por conta do Mundial. A gente sabe que o Jorginho está quase certo, né, de ser o primeiro reforço do Flamengo nessa janela. Tem também o reserva do Arrascaeta, que é uma coisa que a gente vem falando muito no Flamengo internamente, fala-se muito desse jogador, e talvez um zagueiro, porque hoje o Flamengo só tem 3 zagueiros ali com experiência, e um lateral direito, que poderia ser o reserva do Wesley, mas aí vai depender dessa venda ou não, que é muito provável que aconteça, do Wesley para a Europa. Dessa forma, a gente inclusive tem a informação de que o próprio BAP já assume que ele quer o Jorginho, ele não quer um jogador para jogar nessa posição, ele quer o Jorginho, a pessoa Jorginho. Então o BAP também, como presidente, fazendo todo o esforço para essa contratação acontecer. Uma excelente notícia, porque a gente percebe que, apesar do Flamengo ter um elenco recheado, ainda precisa de uma peça ou outra para compor o elenco. E para finalizar o nosso vídeo aqui, mudando de assunto, falando aqui do Bruno Henrique, né? Que mais uma vez foi a polêmica no domingo. Por quê? A defesa dele se manifestou, explicou que o Bruno Henrique é conhecido pelo jeito dele de simplicidade, que o Bruno Henrique tem valores, né? E o Bruno Henrique de fato é esse jogador. Falou sobre o Bruno Henrique não concordar com algumas bets, né? Não compactuar, né, com algumas bets. Porém, um pouco mais no início da noite, depois dessa manifestação, o Fantástico continuou com a reportagem falando sobre o Bruno Henrique e trouxe mais prints, ou seja, novas conversas do Bruno Henrique com seus familiares. Essas conversas já estavam no inquérito, mas elas não tinham sido divulgadas. Então o Fantástico apresentou esses prints e aí a gente pôde observar que tem muito mais conversa do Bruno Henrique com os seus familiares, envolvendo inclusive pai, quer dizer, o pai dele conversando com o irmão, a mãe se metendo, muita gente envolvida. Então assim, a família do Bruno Henrique toda meio que consciente, sabendo o que estava acontecendo. E isso é muito ruim, né? Na minha visão, eu acho que
ele se complicou de vez. Claro que isso já estava dentro do processo, mas é muito complicado a gente conseguir observar dessa forma, né? A forma que as conversas aconteciam, as pessoas realmente conscientes e não faziam uma ou duas vezes. É uma pena que isso venha acontecer, porque o Bruno Henrique é muito ídolo, a gente gosta muito dele. Se for comprovado, ele tem que ser punido, né? Mas eu acho que a gente também tem que pensar muito de rever as bets, principalmente essa questão de apostar num cartão amarelo, que é uma coisa que o jogador consegue fazer deliberadamente, né? É diferente de você apostar num passe, num gol, porque ali é a sorte do jogo. Agora, o cartão amarelo ele pode ser tomado propositalmente, inclusive isso é uma regra dentro dos clubes até para poder poupar jogador em determinados jogos. Então, é uma pena que isso tenha acontecido. Vamos torcer para que não reverbere dentro de campo, para que essa punição demore a acontecer, mas muita gente pedindo o banimento imediato do Bruno Henrique, o que deve ser improvável de acontecer. As notícias do Flamengo de hoje são essas. Curte, comenta, compartilha. Se você ainda não segue, segue para ajudar o canal. Nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço.